A gente sempre começa, né, trazendo um pouco da história da pessoa e como é que ela, né, conheceu aquela prática, né, ou várias práticas, né, quando a pessoa atua com mais de uma prática. Então, se puder até falar como é que foi, né, o seu contato com a osteopatia, qual foi, né, como é que surgiu esse interesse de atuar, né, com essa prática, né, e como foi, né, que você buscou essa formação. Bom, eu comecei a minha vida acadêmica lá atrás. Eu comecei a fazer uma formação de medicina na cidade do Porto e, enfim, eu morava nessa oportunidade no Iraque, fui refugiado de guerra naquela época. E, em função disso, eu acabei abandonando a faculdade de medicina, voltando para o Brasil para fazer fisioterapia. Atuei como fisioterapeuta por 11 anos e nos anos, no começo, final dos anos 80, a gente assistiu uma palestra do professor Bernard Keff, que era um francês, osteopata, que veio para o Brasil com o intuito de trazer o ensino e o conhecimento da osteopatia para cá. De verdade, eu não sabia muito o que era a osteopatia naquela época, e eu comecei achando que estava fazendo um curso e que esse curso tinha uma relação com a fisioterapia ou com os trabalhos que fossem mais manuais, então isso me interessava muito. E eu só fui me dar conta do tamanho da osteopatia quando, num dos cursos que nós fizemos no Rio de Janeiro, em que o professor Bernard Keff ministrava aula, ele estava um pouco chateado e ele falou: puxa, faz muito tempo que nós estamos no Brasil, já fazem quase 10 anos, e ainda não foi regulamentada essa profissão no Brasil. Esta é a minha profissão. Mas eu sou francês e eu gostaria que ela fosse reconhecida no Brasil pelos brasileiros. Eu falei: bom, você quer que eu tente alguma coisa? Ele disse: eu não sei, você pode? Eu falei: eu posso tentar. Eu sentei, voltei para casa com essa missão, sem saber muito o que fazer, sentei no computador e comecei a pesquisar. E foi só aí que eu me dei conta do tamanho da osteopatia, do quanto ela era grande e de tudo que ela tinha em termos de formação e como ela se caracterizava e estava implantada no mundo. Então, assim, era uma formação tão grande que eu me lembro que meu marido dizia: nossa, mas isso é muito grande, isso é muito maior do que eu imaginava. Isso é um trabalho muito específico, muito amplo, né? A osteopatia é um trabalho de medicina complementar integrativa, é assim que ela é colocada pela Organização Mundial de Saúde, ela é definida, e, enfim, foi a partir daí que eu realmente me empenhei por trabalhar pela osteopatia e por tentar oficializá-la no Brasil. E ter conhecido a osteopatia mudou a minha vida, acho que ampliou meus horizontes, me mostrou outras possibilidades de tratamento, mas também de diagnóstico, de avaliação, de entender o paciente de forma integral e não mais por partes. E, enfim, eu acho que isso engrandece muito o olhar do profissional na sua atuação para aquela pessoa que é o nosso foco principal, que é o paciente. Sim, muito, muito importante. Eu acho que tem muita gente que não conhece nada de osteopatia, né? Já ouviu falar, né? Porque por mais que seja uma prática que esteja há um tempo no Brasil, esteja crescendo, né? É, eu acho que a própria Política Nacional de Práticas Integrativas, né, dá um destaque, né, à osteopatia, mas acho que poucas pessoas conhecem a história, né? Então, se você puder trazer um pouco assim, da onde surgiu a osteopatia, né, como é que ela foi se organizando no mundo, né? E aí para, né, as pessoas entenderem um pouco, né, da onde veio, né? A osteopatia foi criada nos Estados Unidos por um médico, cirurgião americano, Andrew Taylor Steele, que na época tinha perdido 3 de seus 5 filhos no surto de meningite nos Estados Unidos e, não contente com a medicina da época, resolveu buscar outros caminhos para tratar os pacientes. Então, ele entra na Guerra da Secessão e se dedica a estudar nos corpos de guerra a anatomia e ao estudo da fisiologia, e a partir daí ele dá início a um novo olhar, né? Um olhar para uma pessoa que não se dividia, um olhar para uma pessoa integral. E em 1874, ele dá os primeiros passos para a fundamentação da osteopatia nos Estados Unidos,
Em 1892, ele funda a primeira escola em Gravets, nos Estados Unidos, né? Uma escola curiosa, porque foi a primeira escola a abrigar negros, índios e mulheres que naquela época não tinham oportunidade para fazer uma formação que já era classificada como nível superior. Em 1896, ele classificou como medicina nos Estados Unidos. Lá você tem 2 diplomas, o diploma médico do médico osteopata e o diploma médico do médico clássico, né? Então, são os 2 diplomas médicos lá e os 2 podem interagir nas suas especialidades, né? Nas suas formações. Então, lá é desse jeito, em outros países nem sempre é assim, em alguns países a osteopatia está classificada como osteopatia, e em alguns países ela então sai independente, né? Hum. Dependendo da legislação de cada lugar, e, enfim, e da aceitação de inclusão ou não dentro do conselho, ou de, enfim, determinar a osteopatia de forma livre. Sim. Se me permite, né, um parênteses nessa parte dos Estados Unidos, né, eu tenho estudado um pouco a questão do relatório Flexner, né, Uhum. então, que teve um impacto no ensino da medicina ali em 1917, né, e aí uma das coisas que você falou que eu acho que é importante, que eles tentaram padronizar o ensino da medicina, que por um lado tinha algumas coisas importantes, né? Mas o Abraham Flexner, né? Ele faz uma visita, né, teoricamente, a 150 universidades de medicina em 180 dias. Isso em 1900, espalhados pelo país inteiro. Então imagina quanto tempo ele teve para olhar cada uma das escolas de medicina para realmente fazer uma avaliação daquele curso, né? Então eu estou tentando trazer um pouco dessa história, estou resgatando algumas coisas para fazer um material para a gente pensar, mas uma das coisas que eles, né, dos impactos é que, por exemplo, já existiam algumas escolas de medicina osteopática e eles tentaram fechar essas escolas, né, a partir do relatório Flexner, assim como de homeopatia, assim de como de naturopatia. Então, as escolas que trabalhavam com as plantas medicinais, né, foram classificadas como não tendo qualidade. Agora o cara, né, passou no corredor e deu essa nota, entendeu? Então, e aí, e uma outra questão é que eles fecharam também as escolas, né, que tinham negros e mulheres, né? Inclusive ele coloca essa questão no relatório, né, que o ensino tinha que ser para um grupo de pessoas, né, de elite. Então, tem todas as contradições dentro desse relatório que depois, né, acaba que teve alguns frutos, né, da padronização do ensino da medicina, foi algo importante a longo prazo, mas teve muita questão negativa nesse início também, né? E aí eu não sei se isso teve um impacto de, por exemplo, da osteopatia crescer também nos outros países. Você falou que a pessoa que veio para o Brasil era francesa, por exemplo, E, né? Então era só na verdade, um apêndice aí a, da história da medicina nos Estados Unidos. então, na verdade, existia uma leitura de que o Still não queria que a medicina osteopática fosse feita nos mesmos bancos da medicina clássica, porque ele entendia que o osteopata trabalhava uma pessoa integral e integrada, e que a medicina clássica era muito fracionada. Então, para ele, eram visões diferentes, portanto, os bancos, embora fossem formações médicas, não deveriam ser os mesmos. E até hoje, de uma para outra, existem adaptações quando você faz uma especialidade em relação a outra ou quando há uma adaptação curricular. Mas também existia uma leitura dele de que a pessoa era livre, né? E que ela poderia trabalhar, não importando raça ou sexo, e que ela deveria ser integrada nesse sistema, né? Uma leitura muito mais humanística. Ele tinha por formação, ele era um filho de um pastor metodista e tinha uma visão muito humanista. Por isso ele também olhou com muito carinho para outras pessoas de lá. Formou-se a primeira pessoa que foi para a Inglaterra, fundou essa escola lá, que foi Eero John, e depois ela foi se espalhando pela Europa. Hoje você tem conselhos nos Estados Unidos, você tem conselho
na Inglaterra, na Itália, recentemente foi aprovado. Na Noruega, fazem 2 semanas que a osteopatia foi integrada, recebeu a sua regulamentação. Uhum. Você tem França, na Espanha, na Austrália, em vários países do mundo, a osteopatia tem sua regulamentação, cada um dentro da sua própria da legislação vigente no país, mas a gente procura manter um currículo que seja integrado também, que ele seja o mais similar possível, seguindo o benchmark Training Osteopathy, que foi publicado, então, pela Organização Mundial de Saúde. Esse é o nosso livro básico para a formação dos osteopatas, com carga horária, e ali também diz quem é o osteopata, né? Quem é esse profissional, quais são as suas competências, e que, embora ele tenha similaridade com algumas outras profissões, como fisioterapia, como quiropraxia, e até talvez algumas técnicas que sejam similares, ela não tem relação nenhuma com nenhuma dessas profissões, ela é independente. É Uhum. um cuidado primário de saúde para a atuação, portanto, o osteopata, ele realiza o diagnóstico osteopático e o seu tratamento, então ele tem essa competência, né? E ele Uhum. é um profissional independente, mas que trabalha de forma multidisciplinar junto às outras profissões. E acho que esse é um fator importante, essa multidisciplinariedade que deve ser preservada entre os profissionais.